Sikandar, o filho do fogo divino, e o sagrado Agni eram um só ser, pois minha cor dourada expandia-se por sobre toda a pira incandescente. Após consagrar o último, os apanhei das mãos do mago-chefe e unindo-os nas minhas mãos tornei a levá-los ao interior das chamas. Depois, seguindo a orientação dele, eu voltei por sobre as brasas até a falsa Mejoá, que havia sido postada diante do braseiro. Ela já não gritava ou se debatia. 2 magos sacerdotes seguravam suas mãos. O poder deles a mantinha quieta e evitava que o espírito das trevas abandonasse o corpo que não lhe pertencia. Ao parar diante dela eu vi como era realmente um ser das trevas. Sua aparência apavoraria meu ser imortal se eu não estivesse possuído por uma força muito maior que se possa imaginar. Elevei com as 2 mãos os 7 colares e os coloquei por sobre sua cabeça. Do peito dela brotou o urro mais horrível que eu já ouvira. Imediatamente uma fumaça negra saiu do corpo de Mejoá e ele caiu ao solo. Então eu retirei os colares e voltei por sobre as brasas e os purifiquei nas chamas da pira sagrada. Colocando-os a seguir sobre minha cabeça, deixei-os em meu pescoço. Ao me voltar vi que o espírito imortal de Mejoá havia retornado ao seu corpo. Ela ainda estava um pouco atordoada, mas o mago sacerdote-chefe foi até ela e tocou sua testa com a mão direita. Imediatamente ela assumiu seu ser com toda a sua consciência e falou: "O que houve comigo? Onde estou?" "Você voltou das trevas, Mejoá. Está em seu corpo novamente. Venha até mim por sobre o braseiro ou prefere que eu vá até você?" "Por que isto, amado Sikã? Um dia você jurou diante do Senhor do Fogo Divino e agora terá que provar sua fé diante de sua chama sagrada. Se passar por este braseiro sem se queimar, será minha rainha. Por que devo fazer isto? Como prova de sua submissão ao sagrado Agni. Só assim provará que é digna de sua proteção e bênção e que tudo o que me disse não foram mentiras para me iludir. Eu nunca lhe menti, Sikã." Um sacerdote mago trouxe a bandeja coberta e eu retirei debaixo do tecido que cobria minha obra máxima ao amor. Perguntei-lhe: "Então como explica a sua falsa história e o fato de este objeto lhe pertencer, Mejoá?" "Estava junto com o seu tesouro, escondido num baú." "Se for para mentir, não diga nada, pois está diante do fogo do sagrado Agni." "Eu a comprei e ocultei só para admirá-la. O amor sempre foi o que mais eu procurei em minha vida." "Por que mentiu tanto para mim, Mejoá? Por que não me revelou que era uma feiticeira? Talvez eu a compreendesse e a amasse assim mesmo." "Só fiz isso por amá-lo muito, Sikã. Você não me amou de verdade, Mejoá. O que você viveu foi um fascínio pela minha obra. Foi a ela que você amou o tempo todo." "Eu amei o seu saber e sua luz, Sikã. Não escolhi a minha condição de feiticeira. Ela me foi imposta por minha mãe." "Quem é sua mãe, Mejoá?" "Atualmente a rainha Lagushini vive bem ao norte daqui, amado Sikã." "Diga-me, Mejoá, foi você quem apunhalou o homem que você me disse ser o seu pai?" "Sim. Eu já não precisava mais dele e o matei." "Quem foi realmente a Mejoá e filha daquele homem?" "Nunca existiu outra Mejoá senão eu. A filha dele morreu há muito tempo e eu o encantei fazendo-o acreditar ser eu a sua filha. Por isso ele era daquele jeito, um tanto abobalhado." "Sim. Só assim eu o controlaria. Era por não me parecer com sua filha que eu obrigava os súditos a curvarem o corpo e não verem o meu rosto, pois poderiam ver que eu não era legítima princesa. Se lhe menti sobre tudo isto foi por amá-lo, Sikã. Então prove seu amor e venha até mim receber a sua coroa de diamantes, Mejoá. Só assim irei acreditar que me amou de verdade e ainda me ama. Mande os magos me soltarem e lhe provarei o meu amor, ainda que eu me queime toda, pois o fogo me destruirá." "Soltem-na, magos sacerdotes." Eles a soltaram e ela começou a caminhar sobre o braseiro.
Seus olhos inundaram-se de lágrimas, mas ela não emitiu o menor gemido de dor. O silêncio era tão intenso que até o crepitar do fogo às minhas costas cessou. Mejoá deu vários passos e depois caiu sobre as brasas. Ainda tentou caminhar ajoelhada, mas não conseguiu e teve todo o seu belo corpo atingido pelas brasas. Eu caminhei rápido por cima do braseiro e a tomei nos braços. Ela ainda vivia quando a levei para perto da pira sagrada. Então, com grande esforço, ela falou-me. Sicã, eu não menti quando disse que o amava. Disse-lhe várias mentiras, mas isto foi verdadeiro. Acredite-me, por favor. Eu acredito, minha amada Mejoá. Eu nunca havia sido possuída por homem algum antes e isto você comprovou naquela noite. Acredite-me, amado Sicã. Eu acredito, minha princesa amada. Meu amor não morreu e você comprovou-me que meu mestre estava errado. Eu também estava errado em muitas coisas, Sicã, mas depois daquela noite eu procurei não errar mais e minha mãe revoltou-se com minha fraqueza. Foi por isto que ela aprisionou meu espírito imortal e fez com que um ser das trevas habitasse meu corpo destruí-lo. Se não tivesse mentido, agora não estaria sofrendo assim, minha amada. Desde aquela noite, quando o Senhor do Fogo Sagrado abençoou nossa união, eu sabia que iria sofrer muito. Lembra-se quando falou no preço que ele cobraria e no que eu falei? Sim, lembro-me de tudo. Eu sabia que o preço seria dolorido, mas eu pedi ele que me livrasse do encantamento que me tornara uma feiticeira. Eu só o estou pagando agora, pois eu sabia que só alguém com a cor dourada poderia quebrá-lo. Só esta cor destruiria de vez a cor negra que havia em meu ser imortal e me tornaria dourada. Seu mestre podia estar errado em várias coisas, mas estava certo quando lhe disse que se depositasse seu amor nas mãos de quem o refletisse e lhe devolvesse sua cor e luz, seria o mais feliz dos homens. Eu guardei o meu por muito tempo e o depositei em suas mãos. Eu tive como recompensa vê-lo refletido em mim na sua cor dourada. Tanto você quanto seu mestre estão certos, Sicã amado. O amor consegue ser tão diferente de tudo que imaginamos que conseguiu transformar uma feiticeira imortal num ser mortal e iluminou minha alma dando-me uma cor brilhante, anulando a cor negra de antes. Eu vejo o espectro do sagrado Agni aproximando-se de mim, meu amado. Ele veio colher minha alma imortal, pois fui sincera diante dele quando disse-lhe que queria mudar minha cor e meu modo de vida. Após meu ser imortal ser levado por ele, queime meu ser mortal na sua pira sagrada. Jura que fará isto por sua amada. Não posso fazer isto com o corpo de minha amada. Jure-me, meu amado. Só assim minha mãe nunca mais poderá aprisionar o meu ser imortal com seus encantos. Livre-me da longa noite escura, Sicã amado. Está bem, minha amada. Eu juro que a sagrada chama do fogo divino consumirá o seu ser mortal, assim como sei que o sagrado Agni acolherá seu ser imortal e o levará para a luz eterna. Beije-me, meu amado. Eu a beijei. Foi um beijo cheio de ternura e eu colhi em meu ser o último suspiro de minha amada Mejoá. Eu a depositei aos pés da pira sagrada e pedi ao sacerdote-chefe que purificasse o seu corpo com a sagrada água da vida. Isto feito, eu coloquei em sua cabeça a primeira coroa, a que só tinha um grande diamante, e depois elevei ao alto com os meus braços, lançando-as sobre a pira ardente do sagrado Agni. As suas chamas consumiram rapidamente o corpo dela. Nenhum cheiro foi exalado. Eu acreditei tal coisa ao acolhimento dele pelo sagrado Agni, Senhor do Fogo Divino. Só depois eu voltei a me vestir. Então desembainhei minha espada e a coloquei por um segundo sobre as chamas da pira sagrada. Virando-me para a multidão de soldados que tudo assistira em silêncio, eu a elevei acima de minha cabeça e gritei: minha espada está consagrada ao sagrado Agni. Com ela lutarei por sua glória eterna. E se eu morrer por ele, me glorificarei para sempre. Quem quiser morrer pela glória do sagrado Agni,
que venha consagrar agora sua espada na sua chama divina, pois a glória eterna os espera, guerreiros. Sha'ir foi o primeiro a puxar sua espada e ir até a pira sagrada. Após passar sua espada no fogo gritou: Viva Sican, o filho do fogo, e vivas a glória do sagrado Agni. A multidão de soldados levantou suas armas e respondeu em uníssono à saudação de Sha'ir. Eu voltei com ele ao palácio. Os prisioneiros iriam sofrer o rigor da lei da guerra. Os magos sacerdotes ficaram cuidando do fogo sagrado até que o último soldado passou sua arma nele, para só então o recolher ao interior do grande templo do sagrado Agni. Quando fiquei a sós com Sha'ir, ele comentou: Sua alma sofre, meu rei, vou deixá-lo a sós para que dê vazão à sua tristeza. Tem razão, meu amigo Sha'ir. Mas minha alma só dará vazão à sua tristeza no dia em que eu matar Lagurshini. Ela é a princesa dos encantos. Por 2 vezes ela interferiu na minha vida e deixou-me vazio. Na terceira eu a destruirei, pois vamos combater os seus exércitos e quero cortar seu pescoço com minha espada. Nós não lutamos contra seres humanos, meu rei. Estamos em combate contra as trevas mais poderosas que possamos imaginar. Tem razão, Sha'ir, por isso lhe peço que fique aqui e coordene as 3 frentes de combate. Vá enviando suprimentos e homens às frentes de acordo com as suas necessidades. Dê grande atenção às linhas de comunicação, pois teremos de saber como vai a luta nas outras frentes. Eu já tenho tudo montado, meu rei. Poderá vir a faltar provisões ou reforços, mas nunca informações. Logo todos os marajás chegarão e serei sua voz a falar-lhes da necessidade de um grande esforço de guerra. E, se alguma dúvida ou indagação irrespondida houvesse em mim até hoje, agora já não mais as tenho. Creio que tudo o que vi hoje criou no meu íntimo uma razão para o fato de eu carregar essa espada pendurada em minha cintura. Espero que todos os outros comandantes possam sentir esta mesma força e confiança a guiar suas mãos no combate, leal Sha'ir. Ao que parece, Sagira é mais um dos escravos da princesa dos encantos. Vá preparar tudo para minha partida, pois ao amanhecer quero me pôr a caminho. Os persas que atravessarem o rio Indo irão morrer afogados. E não será em sua água, mas no próprio sangue. Com sua licença, meu rei. Terá tudo pronto ao amanhecer. Sha'ir saiu da sala e então eu dei vazão à minha tristeza. Eu era um homem resoluto no que me propunha fazer. Mas só eu sabia como minha alma era sensível. Ninguém além de mim sabia que, apesar das aparências em contrário, eu era um ser extremamente sensível. Esta minha sensibilidade traduzia-se num grande artista quando a arte eu me dedicava ou num grande amante quando uma mulher eu amava. Também havia sido assim quando reassumira meu grau de príncipe e ao poder eu me dedicara. Agora eu havia lançado minha sensibilidade nos braços da morte e através da guerra muitas mortes eu já causara e ainda haveria de levar muitas aos locais mais longínquos. Eu admirava a obra máxima que um dia havia esculpido. Ali estava a essência de minha criatividade. Por ela uma feiticeira se colocara em minhas mãos e se purificara. Que ironia do destino, exclamei. A única mulher que depositara em minhas mãos a pedra preciosa do seu amor fora uma feiticeira. Ela podia ter sido uma mulher má, mas por amor mudara todo o seu ser. O que mais me tocava era que ela tinha preferido passar pelo suplício do fogo só para provar-me que podia ter mentido sobre muitas coisas, mas não sobre o amor que sentia por mim. Seu gesto máximo igualava ao maior artista e sua concepção do amor não era inferior à minha, se bem que eu a mostrara numa obra e ela no gesto mais corajoso que um ser humano pode mostrar. Que o generoso Senhor do Fogo Divino o acolha em sua morada eterna, murmurei. Ele a acolheu, nobre rei. A exclamação do sacerdote-chefe assustou-me. Desculpe-me, meu rei. Não sabia que estava tão absorto em seus pensamentos mais íntimos. Não tem importância, amado mestre. Eu não posso ficar relembrando o que perdi,
pois isto poderá enfraquecer minha força interior. Não a terá enfraquecida, amado rei. Será uma longa e difícil campanha, mas no final vencerá o sagrado Agni, pois uma nova religião terá sido semeada. Que ele me proteja, pois terei de lutar contra 2 feiticeiras e um escravo de uma delas. Por que 2, amado rei? Lagushinielma, a outra é Shadini, a rainha persa. Não tem certeza que ela seja uma? Não, por enquanto. Eu já tenho certeza, meu sábio mestre. Ela um dia jurou diante do Senhor do Fogo Divino que respeitaria o pequeno reino do meu pai se eu sumisse das suas vistas e da Pérsia. Mas o que sabemos hoje é que ela reina até o Eufrates. Então ela engoliu vários reinos que haviam naquela região, inclusive o de meu pai. Por que tem de ser assim, amado mestre? Existem certas coisas para as quais não temos explicações. Veja o exemplo de Mejoá e entenderá o que quero dizer. O que mais me atormenta é que fugi do meu destino e lancei o reino de meu pai na escravidão de uma feiticeira, amado mestre. Se eu não tivesse fugido, hoje talvez a história fosse outra. Sua história só será contada a partir do momento que você começou a viver o seu verdadeiro destino. E ele começou quando assumiu o comando do reino da coroa de diamante, amado Sikhan. Antes apenas estava sendo testado pelo Senhor do seu destino. Se não houvesse abdicado por 2 vezes a tentação do poder fácil e ilusório, não teria sido eleito por ele para a realização deste destino que assumiu aqui. Não é um ser comum e não tem um destino comum. A força que o guia é muito superior a tudo que possa imaginar e hoje eu a vi em todo o seu esplendor nas chamas da pira sagrada. A mão que empunhará esta espada consagrada no fogo divino não será sua mão e sim a do sagrado Agni. Viva seu destino com generosidade e justiça, Sikandar, e viverá em seu fogo generoso e justiceiro por toda a eternidade. Assim espero, amado mestre. Diga-me como devo proceder para não vir a perder o amparo da força que me guia. Seja generoso com os povos que conquistar e justo com os homens que derrotar nos campos de batalha e estará agradando ao Senhor do seu destino. Assim será feito, amado mestre. Em todo reino que eu conquiste haverá um templo ao sagrado Agni. Só agindo assim eu estarei justificando para minha consciência a quantidade de sangue que farei correr sobre a terra, só porque aceitei viver o meu terceiro e último destino. Nenhuma causa que envolve o derramamento do sangue humano é boa, amado Sikhan. Mas há causas que são inevitáveis. E não importa nesta hora se é boa ou ruim, pois alguém tem de realizá-la. Se recaiu sobre você a realização de um desígnio do sagrado Agni, então a realize com toda a sua força, saber e fé, pois só assim, ele, no final, a tornará uma boa causa. Ore por mim nos momentos em que realizar suas orações e peça ao sagrado Agni que não permita que eu enfraqueça nos momentos de maiores indecisões. Eu orarei por você todos os dias, amado filho do fogo. Aqui tem a coroa de diamantes, amado mestre. Eu invisto da função de guardião dela. Se eu não voltar desta longa e difícil campanha, peço-lhe que só a deposite numa cabeça que possa honrar e dar prosseguimento ao que um dia eu comecei, ao assumir meu terceiro destino. Eu aguardarei até sua volta, amado Sikhan, pois sei que sairá vencedor desta campanha. A glória do sagrado Agni o espera no final, pois o seu fogo divino anima este seu ser imortal. Assim espero, amado mestre. Shair cuidará das operações militares e o senhor das civis. Mas seu poder se sobreporá dele, pois é o mestre sacerdote mago e sua palavra será lei enquanto eu não voltar. Saberei honrar a confiança que em mim deposita, amado filho do fogo. Só retribua que um dia o Senhor em mim depositou quando o convidei a ser o sacerdote-chefe do culto ao sagrado Agni. Creio eu que nossos destinos são comuns, apesar de o Senhor ser o sábio mago e o guerreiro que levará o fogo divino que combaterá as forças das trevas. Cada um de nós dois realiza uma parte de um todo muito maior, sábio guerreiro.
Sua parte pode ser a mais dolorosa na realização deste desígnio sagrado. Mas a minha não é menos importante, pois de que vale a vida humana se não houver alguém a ensinar um pouco sobre as coisas divinas que os guiam nesta vida passageira? Eu sei disso, meu amado mestre. Por isso lhe digo. Shair vai enviar o alimento da carne e as armas da morte aos meus exércitos. Quanto ao Senhor, que conhece as coisas sagradas, envie-nos o alimento a nossas almas e as armas da vida, que são os ensinos sagrados. O tesouro real está aberto ao exército, mas também aos mestres do saber das coisas divinas. Use-o quando precisar, para que os seus enviados possam fazer renascer a verdadeira vida humana digna de ser vivida por todo ser humano nos campos, onde os meus enviados ceifarão um tipo de vida baseada na exploração do ser humano pelos mais espertos e poderosos, que não respeitam o sagrado dom da vida. Seu destino não cairá no esquecimento, amado Filho do Fogo. Dos templos do sagrado Agni sairão os que espalharão as coisas eternas que dão um sentido a esta curta passagem do espírito pela carne. Deles sairão ensinamentos que durarão milênios e guiarão a longa jornada que todo espírito imortal tem de realizar, para que o fogo divino se acenda em seu ser imortal e ele possa viver na glória do sagrado Agni, Senhor do fogo divino e chama que anima tanto o meu ser imortal quanto o seu, e o de todos os seres. Benditas são suas palavras, amado mestre. Elas preenchem um vazio que se instalou em meu ser com a morte de Mejoá. Não volte para o seu leito esta noite, filho do fogo. Venha dormir em nosso humilde, mas puro alojamento. Quando voltar encontrará o seu leito purificado dos fluidos maus que aquele ser deixou sobre ele enquanto deitou-se ao seu lado. Eu fui para o alojamento humilde mas agradável do meu amado mestre Rashinurishipar. Dormi o sono dos justos, pois suas palavras tinham o dom de pacificar meu ser imortal. Na manhã seguinte foi iniciada a partida dos soldados. Ao me despedir do comandante Shair, ele ainda argumentou comigo. Designe outro para ficar, meu rei. Eu quero combater ao seu lado. Ouça, meu bom amigo. Como acha que eu me sentiria se soubesse que ao avançar deixaria minha retaguarda desprotegida? Ou imagine melhor ainda. Se tivesse de combater num campo aberto e não tivesse ninguém para avisá-lo ou ao menos defendê-lo quando um inimigo viesse por trás e o ferisse de morte. Ou melhor ainda, pois este é o meu caso. Imagine que fosse fazer uma viagem longa e deixasse sua casa aos cuidados de qualquer pessoa que não lhe fosse leal e competente para guardá-la. Bandidos a roubariam, pessoas inescrupulosas a destruiriam e outras até poderiam julgar que ela não teria dono e se apossariam dela. Diga-me como se sentiria o dono da casa quando voltasse, cansado de sua longa viagem, e não mais encontrasse sua casa ou a visse totalmente saqueada e destruída. Ou o novo dono o impedisse de entrar nela pois agora era o novo ocupante. Responda-me, leal Shair. Eu tomarei conta de sua casa, meu amado rei que me honra com sua total confiança. Não sei se voltará cansado e triste ou vigoroso e alegre de sua longa jornada, mas eu cuidarei de sua casa, e das casas dos que o acompanharão na sua campanha. Não descarregarei minhas energias nos campos de batalha, mas não as pouparei em outros campos. Faça isto, meu leal Shair, e grande será sua glória, porque todos os que partiram terão paz na guerra, sabendo que há alguém leal e honrado tomando conta de suas casas. Todos os marajás já foram avisados que você é o comandante de todo o exército na minha ausência e coordenará todas as operações destinadas a manter os exércitos em luta abastecidos com o mínimo necessário para que não sejam estrangulados pela fome. Suas ordens, de agora em diante, têm a força da coroa de diamante. Seja severo com todos os marajás e diga-lhes para não se descuidarem das fronteiras a eles confiadas. Também não permitas que o código de leis seja desrespeitado ou a minha doutrina relaxada, pois destas coisas dependerá a vitória na luta ou a durabilidade do que conquistamos. Você cuidará de alimentar o corpo do povo e o mestre sacerdote alimentará a alma deles com sua doutrina sagrada.
Sejam os dois como um ser humano. Uno na aparência e na ação, pois tanto o espírito como a carne atuam no mesmo sentido. Vocês dois serão eu, aqui neste palácio. Você será meu corpo, forte, enérgico e incansável, e o mestre sacerdote será minha alma, incansável na ação e sábia nas decisões, sem deixar de me contestar a todo momento se estou cuidando bem do meu corpo ou não. Parta tranquilo, meu rei. Nós cuidaremos bem da sua casa. Nela imperará seu código de leis e sua doutrina de ação. Sentimentos, emoções, raciocínio e movimentos harmonizados atuando de forma coordenada. Até a volta, meus bons amigos. Caso eu caia no campo de batalha, não deixem que minha memória também pereça, pois ela será capaz de manter a chama do sagrado Agni acesa no coração de cada soldado e lhes dará forças para continuarem sua luta até a vitória final. És tão grande, amado rei, que se cair, cada soldado seu será um novo Sikhan conduzindo a chama sagrada do fogo divino. Que o sagrado Agni esteja ouvindo estas suas palavras e no caso de eu cair as tome reais, pois a alternativa seria voltar ao estado que tanto temos lutado para mudar. Até a volta, amado rei. Eu parti a galope e alcancei o meu regimento, assumindo a sua frente. Iniciei um canto sagrado do sagrado Agni e ele ecoou em todas as vozes dos meus soldados. Se eu fosse um hebreu, diria que o espírito do Deus da guerra de Israel havia invadido nossos corpos. Se eu fosse um islâmico, diria que partíamos com o fervor dos que partem para uma guerra santa. E se eu fosse cristão, diria que estávamos tomados pelo espírito messiânico. Mas como naquela época estas religiões não existiam, eu digo que estávamos tomados pelo calor das chamas do fogo do sagrado Agni, hoje em dia conhecido em muitos países por algum guerreiro no dialeto africano. O Senhor da Guerra havia incorporado seu fogo abrasador em nosso espírito imortal. Viajamos várias semanas em marcha forçada, pois eu tinha pressa de atingir a fronteira oeste antes das chuvas se iniciarem e tornarem o nosso avanço muito lento por territórios inimigos. No meio da longa jornada eu, com minha oratória inflamada, dobrei o contingente do meu regimento. Além da viva saía do seu palácio e partia para o campo. Jovens acorriam às dezenas pedindo para acompanhar o Filho do Fogo. Eu os recebia e os abençoava com a chama sagrada, e os soldados mais experientes os iam preparando para a luta que se aproximava. Do sul e do norte informações me diziam que avançavam conquistando novas terras e novos súditos para a coroa de diamante. Quando chegamos à última fronteira do reino, um novo regimento preparado pelo Marajá da região uniu-se aos meus quase já 20.000 soldados. Eu já tinha um exército, e o dividi em 3 colunas. Em meio a fortes temporais, invadi o primeiro reino à minha frente. Várias dezenas de milhares de soldados vieram ao nosso encontro e sangrentas batalhas se iniciaram. O nosso espírito de guerra os ceifava como frágeis plantas no campo aberto. Os que não morriam no campo de batalha eram feitos prisioneiros e juntados numa imensa coluna. Ao final de 2 longos meses passados sob o tempo e debaixo das chuvas, tomamos a capital do reino e dormimos sob um teto, aquecidos no calor do fogo das suas casas. Um marajá foi designado e o código de leis e a doutrina de Sikandair foram impostos com rapidez. Conquistar o coração e a mente daquele povo sofrido e expoliado não foi tarefa difícil. Conquistar os soldados feitos prisioneiros, e já sem os seus comandantes que fugiram ou foram mortos, com minha oratória inflamada, foi mais fácil ainda. Quando as chuvas cessaram e o solo secou, eu partia com quase 60.000 homens. Em armas e bem abastecido para a longa jornada, eu deixava a minha retaguarda não mais um reino hostil, mas uma região a mais da coroa de diamante. Ao iniciarmos a marcha rumo ao norte para tomar mais um reino, eu iniciei novamente o canto sagrado e ele ecoou com quase 60.000 vozes, elevando sua altura até o infinito. A população da capital que assistia à partida das tropas só para ver o Filho do Fogo tanto ouviu que uniu seus soldados e também, em uníssono, entoaram um canto sacro do sagrado Agni.
O Senhor do meu destino foi honrado por um templo a ele dedicado e um povo que foi marcado por seu fogo sagrado. A lenda viva avançava rapidamente no reino a ser invadido. Não houve resistências, mas sim saudações quando cruzamos suas fronteiras. O rei daquele povo e toda a sua corte e oficialidade haviam fugido de medo do Filho do Fogo e seu exército destemido que crescia dia a dia. Era um reino de tamanho médio e eu o dividi em 3 regiões. 3 marajás com 500 homens cada um, todos retirados do regimento original, ficaram encarregados de impor o código e a doutrina de Sikandar. Mais algumas linhas de abastecimentos eu deixava à nossa retaguarda. Nada mais eu temia na longa jornada rumo ao rio Indo. Não fui mais para o norte porque isso me desviaria da rota traçada. Eu avancei com meu exército já com 100.000 homens, todos entoando o canto sagrado, sobre 2 novos reinos e foi muito trabalhoso tomá-los, pois tiveram muito tempo para se preparar antes de chegarmos. Agora a luta era de igual para igual, pois Shair ainda não me enviara as armas pedidas e as disponíveis eram as dos reinos conquistados. Nossa única vantagem era a fúria com que lutávamos, motivados pelo canto sagrado e pelo grito de guerra sempre dito antes de uma batalha se iniciar. Viva o Filho do Fogo Divino do Sagrado Agni! A glória nos espera. Após tomar os 2 reinos eu resolvi estacionar os exércitos e esperar a chegada das armas pedidas a Shair. Não adiantava avançar sobre o forte reino que eu tinha à frente só com os soldados desarmados e despreparados. Dividi os 2 reinos conquistadores em 7 regiões e dividi o exército de 120.000 homens em 7 regimentos, estacionados nas 7 novas regiões da Coroa de Diamante. Eu, por acaso ou por um desígnio do Senhor do meu destino, descobri minas gigantescas do tão precioso minério de que eram forjadas minhas armas de guerra. Iniciei a construção de uma forjaria e ensinei alguns soldados, retirados do meio do exército original, a fundir o minério. Logo começava a fabricação das temidas e mortíferas armas do Filho do Fogo Divino do Sagrado Agni. Supervisionei pessoalmente a aplicação do Código de Leis de Sikandar e pude ver a reação positiva dos novos súditos. Os soldados foram usados para construírem 7 fortalezas de porte médio nas 7 regiões. À medida que as armas iam sendo forjadas e testadas em sua resistência, os soldados eram treinados no manejo das espadas longas, nas lanças com pontas de ferro pontiaguda e com haste em forma de meia-lua ou das setas com ponta de ferro, que eram a nossa arma mais mortífera e temida. Eu exigia o máximo nos treinamentos e os supervisionava pessoalmente. As coroas e tesouros conquistados foram deixados guardados numa das fortalezas construídas. Os sacerdotes magos ganharam 7 templos, onde o povo ia reverenciar o sagrado Agni. Eles, com a nova religião, conquistavam mais adeptos e eu conquistava novos soldados. As armas de Shair chegaram um pouco atrasadas devido ao mau tempo e péssimas estradas. Eu, com minha oratória inflamada, guiei os soldados a uma nova atividade. Várias estradas foram abertas em todos os reinos conquistados e a comunicação entre todas as regiões ficou mais fácil. Nós não precisávamos, mas alimentos começaram a chegar pelas novas estradas abertas. Do norte me vinham notícias de alguns reveses no campo de batalha, mas as fronteiras conquistadas estavam sendo mantidas e não podiam avançar, mas não recuavam pois esperavam por novos reforços. Quanto ao sul, uma nova arma havia barrado nosso avanço, antes tão fácil. Sagir usava os pesados elefantes contra meus exércitos. Eles também haviam estacionado à espera da melhora no tempo, chegada de alimentos, armas e homens. A distância de onde eu estava até a última coluna, mais no interior do continente, era menor que a do Palácio da Coroa de Diamante até eles. Eu resolvi socorrê-los, mas teria de subjugar 2 reinos antes de chegar até eles. Armas eu já as tinha de sobra e as continuava produzindo. Shair já sabia que para mim não precisava enviar armas, homens ou alimentos e iria dar maior apoio ao norte,
que estava sendo atacado incessantemente pelos exércitos da rainha Lagushni. Com 50.000 homens eu iniciei um novo rumo a ser tomado. Os outros 70.000 ficaram para defender os reinos conquistados e manter as novas fronteiras. Foram 2 reinos tributários de Sagir que caíram depois de longas batalhas. Eu levava uma cavalaria bem treinada e implacável no campo de batalha e arqueiros com uma pontaria incrível. Muito poucos soldados restaram dos exércitos inimigos. Pouco foi agregado ao meu exército, pois uma parte ficou com os marajás designados e iniciaram a formação de jovens totalmente desconhecedores da arte da guerra. Mas o código de leis e a doutrina de Sikandair foram bem aceitos pelos novos súditos, que antes nada possuíam além do direito de viverem. Agora tinham o direito de formar famílias estáveis, receberam terras para o cultivo e ficaram livres da escravidão. Os príncipes e toda a elite destes 2 reinos foram passados no fio da espada sem a mínima complacência, pois cultuavam os deuses das trevas. Todos os ritos foram banidos e seus realizadores foram queimados no fogo divino do sagrado Agni. Eu presidi as cerimônias pessoalmente e sorri ao ver o povo sorrir de alegria por se verem livres da escuridão da alma. Após as mudanças estabelecidas e as regiões instaladas, milhares de novos soldados começaram a ser preparados em minha doutrina, e sob o juramento do fogo divino do sagrado Agni. Cheguei em socorro da coluna mais necessitada e fui logo aclamado por todos os soldados quando viram o filho do fogo à frente dos reforços com armas, cavalos e alimentos à vontade. Ao ver como o inimigo combatia com os pesados elefantes, eu tomei uma decisão. Iria combatê-los com o fogo. Soldados começaram a cortar capim e secá-lo ao sol, para depois formarem feixes de 1 metro de diâmetro. Uma poderosa coluna de elefantes, secundados por uma imensidão de soldados, foi avistada pelos batedores. Ao receber informações da topografia do solo, escolhi o local do confronto. Tomamos posição nos lados mais elevados do terreno e com enormes montes de capim seco prontos para serem usados. Era assustador ver o poder do exército inimigo, mas quando eles chegaram ao local mais propício aos meus planos, os feixes de capim foram incendiados e lançados à frente dos enormes paquidermes. Eles assustavam-se com o fogo e entravam em pânico, derrubando os soldados postados nos seus imensos dorsos. Na frente, uma imensa pira de capim seco ardia e eles, em um estouro medonho que estremecia as colinas onde estávamos, recuaram sobre o exército de Sagir. Sua infantaria foi dizimada ou desagregada sob as patas de seus próprios animais. Só então os arqueiros os atacaram com suas tão temidas setas, abrindo caminho para a minha bem treinada cavalaria. O imenso vale ficou coalhado de sangue dos cadáveres dos soldados de Sagir. Poucos foram os soldados que conseguiram fugir do massacre. Uma parte do poder do rei Sagir deixou de existir numa única batalha em que as minhas únicas perdas foram 2 soldados. Um porque seu cavalo tropeçou nos cadáveres massacrados pelos elefantes e outro por ter rolado colina abaixo ao lançar um feixe de capim ardendo em chamas. Os cavalarianos, a muito custo, trouxeram de volta os elefantes e depois de aprender a manejá-los, uma nova arma foi incorporada ao meu exército. Espiões me informavam onde combater e logo nós avançávamos novamente. Sagir era o meu alvo. A nova arma para assustar os elefantes foi um sucesso nas outras frentes que desciam rumo ao sul. Agora, com a chegada de imensos contingentes de homens enviados por Shair, nós éramos superiores a Sagir. A coluna que descia próxima das costas avançava sem parar desde o princípio e era a mais bem preparada para iniciar o ataque final ao sul. Ordens neste sentido foram enviadas ao seu comandante. Ele possuía o apoio de embarcações que lhe supriam de alimentos e armas com mais rapidez que as outras colunas. Ele, num ato de extrema coragem e grandeza, deu ordens para seu exército avançar até uma capital regional de Sagir e conquistou-a com um pouco de dificuldade. Ali,
Depois de ceifada a vida dos altos servidores de Sagir, ele engrossou seus efetivos já de quase 200.000 homens com outros 100.000 ali capturados. À frente ele tinha uma longa extensão de terras povoadas, mas sem fortificações para defendê-las. Enviou os seus batedores para sondarem as atividades dos inimigos. Ao saber que não tinha obstáculos à frente, começou a reter os barcos que chegavam com suprimentos e pediu que lhe enviassem mais. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Avançou os 50 quilômetros de campo livre e estabeleceu ali seu ponto de espera para aguardar a descida e reunião com as outras colunas. Naquela altura do avanço o continente se afunilava e nós tínhamos um plano que, ao unir os exércitos, estrangularíamos Sagir e obrigaríamos a se refugiar no Ceilão. Mas como eu disse, num lance de ousadia o comandante desta coluna, após se estabelecer, deu ordens para que uma parte viesse em perpendicular ao encontro da sua paralela, facilitando seu avanço, pois combatia o inimigo pelo flanco enfraquecendo sua capacidade defensiva. Outra parte ficou defendendo as fronteiras estabelecidas e a terceira, com ele à frente, começou a embarcar rumo ao Ceilão. Ia ele atacar o reino originário de Sagir. Tinha em mente pegá-lo desprotegido, pois havia capturado alguns soldados da ilha no último combate com o uso da tortura e da ameaça do fogo. Ficou sabendo que os soldados da ilha haviam sido deslocados para a defesa da capital de Sagir no continentes. Esta sua ação mudou o curso da guerra. Ele escolheu uma praia deserta para o desembarque e com as informações sobre a topografia da ilha e suas defesas, avançou sobre ela. Ali o sangue correu em profusão, pois suas ordens eram de que os soldados, ou ceifavam tudo à frente, ou não mais voltariam para suas casas. Só posteriormente ficamos sabendo, mas em 3 semanas ele, inicialmente com arqueiros, infantaria e lanceiros desmontados pois não era possível transportar cavalos, dominou toda a ilha com 100.000 homens. A maioria dos homens da ilha foi passada no fio da espada. Os tesouros fabulosos de Sagir foram tomados e incorporados ao da coroa de diamante. Ele se instalou com seus soldados no palácio que Sagir possuía e dali planejou invadir o continente a partir do sul, em um terreno totalmente hostil. Ele fez isso mesmo e logo Sagir foi surpreendido com a notícia de que não mais controlava a ilha e ainda era atacado de um ponto onde ele jamais imaginou que o seria. Como era bravo e engenhoso este comandante chamado Shipur. Lentamente ele começou a subir, e conseguia as informações de que precisava à base do medo e da tortura. Com isto sabia onde e quando atacar. Veio subindo o continente com 70.000 soldados, pois havia deixado cerca de 30.000 ocupando a ilha conquistada. Começou a engrossar seu exército com o proselitismo dos sacerdotes que o acompanhavam. Estes purificavam os templos dedicados aos deuses trevosos de Sagir e os dedicava ao sagrado Agni. Os sacerdotes diziam que o Filho do Fogo Divino era o novo rei e trazia consigo a libertação das almas do domínio das trevas, e não mentiam. O medo da espada afiada e do horror às trevas os colocavam docilmente sob o poder de Shipur e seus sacerdotes. Sagir era uma presa a ser sacrificada no fogo divino. Tudo agora era uma questão de tempo. Mas tempo era o que não chamamos, pois os persas começavam a chegar. Fiquei sabendo disso pela lealdade de uma velha amizade. Quando eu capturei o reino onde havia trabalhado com o joalheiro Laor, eu fui até sua oficina e não o encontrei. Procurei saber onde estava e fui informado que ele havia sido convidado a ir até a Pérsia. Fiquei triste por não encontrá-lo, mas logo esqueci. Depois, quando eu avançava para o sul ao lado da última das colunas, ele veio até mim conduzido por uma escolta que chegou ao acampamento em furiosa cavalgada. Ao ver a aproximação do grupo de soldados fui recebê-los e fiquei muito contente ao ver o Sr. Laor, que me abraçou comovido. O que traz até mim, Sr. Laor? Notícias desagradáveis, sabe o Sikã? Os persas se aproximam do seu reino e vêm com uma sede de sangue insaciável. Conte-me tudo desde o princípio,
Senhor Laor. Vou contar, sabe o Sicã? Eu fiz um leilão de sua criação máxima. Lembra-se dela? Pois bem. Um mercador persa tentou comprá-la após ouvir sua história contada por mim e que falava da princesa Shadini. Ela já era a rainha do reino persa naquela época. Ele não conseguiu comprar pois uma princesa cobria todos os lances e levou consigo a peça. O mercador, após comprar em nosso reino o que necessitava, voltou à Pérsia. O mano depois voltou à minha oficina e convidou-me a conhecer a Pérsia e a própria princesa Shadini. Como eu relutava em aceitar o convite, me ofereceram uma fortuna para os acompanhar. Como bom negociante, já tendo ouvido dizer coisas sobre um príncipe Sicã que muito longe dali havia assumido a coroa do reino do diamante e ameaçava toda a região com sua sede de poder e sua crueldade, os acompanhei. O mercador não comprou nada desta vez e partiu rapidamente de volta à Pérsia. Viajamos com tal rapidez que 2 meses depois eu estava entrando na capital do reino deles. Após descansar um dia e ser bem alimentado, fui levado até a princesa Shadini. Tinha razão. Ela é muito bonita e se parecia incrivelmente com a figura por você esculpida na minha pedra mais valiosa. Ela primeiro pediu-me informações sobre a obra feita por você. Após eu falar com os olhos do comerciante que sou, ela pediu-me para repetir sem floreios a história que o motivara a imaginar tal obra. Eu disse a ela tudo o que o motivou, inclusive que fora eu quem lhe pedira para que a fizesse. Finalmente ela pediu-me que o descrevesse, sua alma e seu estado de espírito. Mas exigiu que eu fosse o mais sincero e verdadeiro na minha descrição. Não sei se foi, mas procurei dizer-lhe o que eu achava de você, sua alma e seu estado de espírito. Ela não disse nada enquanto eu falava e quando terminei de dizer tudo o que ela queria saber, fui conduzido de volta ao meu aposento em seu belo palácio. Ainda ouvi, pois tenho uma audição aguçada, quando ela disse a um senhor já de idade avançada que você era realmente Sicã. Quais foram e em que tom foram ditas as palavras dela? Foram ditas de forma impessoal. Assim como se não tivessem a menor emoção. E foram estas. Não há dúvidas, é Sicã mesmo. No dia seguinte eu recebi o restante do tesouro oferecido e parti do palácio. Resolvi ficar algum tempo na capital persa para ver se fazia algum bom negócio. Eu acabei me estabelecendo lá por um tempo à espera de que algum aparecesse. Descobri que ela não possuía esposa e soube pelos lábios de um bêbado que comigo conversava que seu amado havia sido assassinado. Quis saber o nome do amado, mas ele não soube me dizer, nem quando isto acontecera. Só disse que ela era uma mulher triste e sem luz. Ao ouvir estas palavras eu estremeci. Por dentro um calor subiu até minha cabeça. Ela é uma feiticeira, pensei. Pois para um bêbado dizer isto é porque o povo já devia saber. E o que me pode dizer dela como pessoa, sua aparência etc., pela visão apurada e perspicaz que possui, além de saber avaliar as coisas. Eu a achei tão bela como a imagem esculpida na pedra. Envelheceu um pouco, mas não mudou nada. É triste em sua alma e muito calada. Só falou o necessário para me perguntar o que queria saber e só fez o comentário final. O que me pode dizer sobre o avanço do seu império até o Eufrates? Acho que foi devido a uns incidentes com os reinos vizinhos que não quiseram pagar os tributos acertados em tratados. Acho que só não vieram para esta região antes devido às lutas sangrentas que travaram por lá. Eu ainda estava lá quando uma comitiva do rei Sagir foi em busca de apoio dos persas. Quando foi isto? Há 2 anos, mais ou menos. Fiquei curioso e vigiei, até que 15 dias depois voltaram para o reino deles. Nada pude saber, pois o acesso ao palácio é impossível. Não sei o que acertaram mas, seja o que for, só agora vão ser atendidos os pedidos. Pois só há 8 meses a paz foi conseguida no lado do Eufrates. Eu já enviava caravanas para cá, pois os negócios prosperaram muito após o reino onde eu tinha meus negócios cair sob suas forças.
O que me pareceu uma desgraça transformou-se numa coisa muito boa. Todos foram surpreendidos com sua ação, determinação e generosidade para com os súditos. Não foi uma conquista e sim uma libertação. Isto eu sei, pois, meu filho me enviava mensagens falando sobre a nova realidade criada com seu código de leis justas e cumpridas tanto pelo povo como pelos seus marajás. Assim como esgotei minha criatividade do amor naquela obra, eu esgotei meu senso de justiça no código de leis. Tanto ela quanto eles são perfeitos e encantam da forma que são. E se alguém tentar aumentar ou subtrair alguma coisa, perderão a perfeição, Leal Laur. Mas, o que o fez mudar de ideia e vir até mim como o vento de uma tempestade? Eu fazia um bom comércio da Pérsia para cá e daqui para lá. Mas comecei a ver a chegada dos exércitos persas vindo de além Eufrates. Eles avançaram muito além do Eufrates, rei Sicã. Eu vi milhares e milhares de soldados chegarem e corria a notícia dizendo que viriam ajudar o rei Sagir e socorrer alguns reinos tributários da Pérsia às margens do Indo. Assustei-me com a possibilidade de nova guerra, e desta vez mais sangrenta que a anterior, pois agora não seria o mesmo povo dividido em muitos reinos a se guerrear. Neste caso os reis se matam mas os súditos são poupados pois falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e origem. Mas no caso dos persas, não. Será um outro povo, outros costumes e nova língua que irão ser impostas a todo mundo. E pela quantidade de soldados que vi ser mobilizada, presumi que viria muitos. Como eu tinha feito boas amizades, soube através de um conselheiro da rainha Shadin que viriam em duas direções, uma para socorrer o rei Sagir ao sul e outra em linha reta ao seu encontro. Cada frente vem com 200.000 soldados tão bem armados quanto os seus, pois eles conhecem a metalurgia tão bem quanto você. Eu me senti compelido a vir avisá-lo pois eu aprendi a admirar sua arte quando trabalhou comigo e muito mais depois, com o seu código justo e libertador do jugo dos príncipes e reis. Aproveitei a chegada de uma caravana minha e disse aos amigos que minha esposa adoecera e eu iria visitá-la, pois estava muito mal. Parti com a caravana e pude ver o tamanho do exército persa. Eu viajava muito mais rápido que eles e, após o indo, eu deixei a caravana para trás e cavalguei com a fúria de uma tempestade até encontrá-lo aqui. Sabe onde eles estabelecerão o ponto de apoio a Sagir aqui no sul? Sim. Eu ouvi isto do conselheiro. Então assinale-o aqui neste pergaminho, para eu barrar o avanço deles. Aqui é o local aproximado, no caso de eu não ter sido enganado pelo conselheiro. Se ele mentiu deliberadamente para ver o que eu faria, então acertou, pois eu vim avisá-lo meu amigo. Não acho que seja mentira, pois creio que você também está vivendo o meu destino. Nossos destinos, ao se cruzarem um dia, se uniram e ainda que sendo vividos em lugares e modos diferentes, não mais se separaram. Ore ao sagrado Agni para que ele me conduza à vitória contra os persas e o cobrirei com a fortuna. Um dia você fez sua obra maior e eu ganhei minha maior fortuna com ela. Minha fortuna era de ouro e pedras preciosas. Agora eu acho que fiz o possível para realizar a minha maior obra, que se não for falso irá trazer-lhe sua fortuna. Eu só retribuo ao maior artista o que ele um dia fez por mim. Nada me deve por isto grande Sikandar. Só peço que me leve junto, pois se vier a cair, quero cair ao seu lado, e se vencer quero comemorar tão grande vitória ao lado do vencedor, que é o maior artista que eu já conheci. A partir de agora, meu convidado às festas que se realizarão após a derrota dos persas, pois eu não vou perder esta luta meu leal Laur. Digo isto porque sinto que vivemos o mesmo destino e que foi enviado até mim pelo sagrado Agni. Que assim seja, filho do fogo divino. Beberei uma taça de néctar em sua honra após sua vitória. Descanse na minha tenda, meu bom amigo. Logo virão trazer-lhe algo para comer, pois vejo que está muito fraco. Cavalgamos muitos dias sem descanso meu rei. Não podia perder tempo.
Obrigado, nobre Laor. Agora vou começar a agir. Fiquei à vontade na minha tenda. Eu me reuni com os comandantes e expliquei-lhes a nova realidade. Enviei mensageiros em várias ondas, pois no caso de um falhar o que vinha atrás chegaria ao seu destino final. As mensagens eram incisivas aos comandantes de todas as frentes. Avancem em marcha acelerada e varram tudo à frente, sem perder tempo com o estabelecimento das regiões e marajás. Coloquem em ação total só a doutrina de guerra de Sikandar e esqueçam-se do código de leis, pois os persas estão chegando ao sudeste e oeste. Abaixo eu assinava. Que o fogo divino torne incandescente as lâminas de suas armas. Para Shair eu enviei uma mensagem mais longa explicando-lhe tudo claramente e ordenava-lhe que enviasse todo o auxílio disponível à frente oeste, deixando a frente norte estacionada e, também, que não mais enviasse auxílios a do sul, pois poderia precisar dela caso nós fôssemos derrotados. Para ele também vários mensageiros partiram sucessivamente, pois eu precisava ter plena certeza de que ele receberia minha mensagem. Cada mensageiro partia num cavalo e levava outro de reserva para trocar de montaria e, assim, não cessar a cavalgada. A coluna paralela foi chamada a juntar-se a mim e encontrar-se comigo no ponto estabelecido para combater os persas. Eu partia na frente por um caminho, e eles nos encontrariam posteriormente. Eu torcia para que os persas ainda não houvessem chegado. Os comandantes avançaram rumo ao sul em marcha acelerada e logo chegaram ao encontro de Shipori que vinha do sul. Dali, unidas duas colunas, abriram um leque e devastaram tudo à frente e pelos lados. Foi um tempo em que o espectro da morte reinou absoluto no sul do continente. Após as fronteiras estabelecidas imperava a lei do mais forte. O código de leis de Sikandar foi deixado de lado e, onde havia resistência, a crueldade se impôs implacável. Não faziam prisioneiros ou impunham-lhes minha doutrinação do dom da vida. Eles não tinham tempo para isto. E o tempo era aliado de Sagir. Quase 300.000 homens invadiram a sua capital, mas após sangrenta e cruel batalha não o encontraram. Ele havia fugido com a seu séquito já há algum tempo. Não encontraram nada de valor no seu fabuloso palácio. Uma parte do exército tomou conta da capital e o restante avançou varrendo tudo à frente do sul para sudeste. Pela costa vinha um exército de 120.000 homens com sede de sangue. E do centro, rumo à costa oeste, duas colunas se uniram e cobriam tudo desde o extremo sul até as fronteiras estabelecidas. Pequenos regimentos foram enviados pelos marajás recém-estabelecidos. Eles traziam consigo víveres e roupas para os que combatiam. Lentamente os exércitos iam se encorpando novamente na direção do ponto assinalado no mapa. Algo devia estar errado. Eles avançavam em marcha acelerada, pois encontravam pouca resistência pela frente. Sim, algo devia estar errado, pois Sagir não lhes opunha um grande exército nos combates travados. Neste meio tempo eu cheguei às proximidades do ponto assinalado e, ao ouvir as descrições do que viram os batedores, meu ser mortal gelou tanto que até o fogo que me animava se apagou. Grandes fortalezas guardavam acesso à região e havia, pelos cálculos deles, 500.000 de soldados espalhados desde as elevações rochosas até a costa marítima. Se eles saíssem de suas fortificações e nos atacassem de imediato, seríamos ceifados como ervas frágeis. Eu mesmo fui dar uma olhada nas forças reunidas por Sagir. A elite do seu exército havia se juntado ao exército persa. Da elevação mais alta dava para ver o ardil usado por ele. Sagir levara seu exército por mar até o ponto de encontro com os persas. Foi por isto que os espiões espalhados por todo o reino não viram grandes movimentações de tropas por terra. Enviei mensageiros a todas as frentes que se aproximavam, dando-lhes notícias sobre o ardil preparado. Se eles viessem todos para o ponto marcado encontraria 500.000 de soldados, no mínimo, pela frente.
Estavam todos bem armados, descansados e bem alimentados. Meus exércitos chegariam combalidos até o local de sua destruição final, pois Sagi lhes deixara o campo aberto para o avanço acelerado e devia saber que não estabeleciam linhas de suprimento e defesa recuada. A estratégia de Sagir e dos persas era perfeita. Era a que nós usáramos para acabar de uma só vez com o grande exército do príncipe Farses, filho do rei Sagir. Nós o induzíramos a avançar sem medo algum e agora o mesmo aconteceria conosco. Eu ordenei um recuo do meu exército e esperava a chegada da segunda coluna paralela. Vários mensageiros foram enviados para avisá-los a seguirem um novo rumo na sua marcha. Se nos uníssemos já teríamos uma força considerável para tentarmos resistir até a chegada das outras 3 colunas, pois, em caso contrário, uma a uma, seriam todas destruídas à medida que chegassem ao ponto assinalado. Recuei até uma região montanhosa, mas não muito elevada e com uma vasta campina à frente. Tínhamos à nossa frente vários quilômetros de campo plano para podermos ver a chegada do inimigo caso ele caísse sobre nós. Minha mente trabalhava incessantemente à procura de alternativas de combate. Eu sabia da combatividade dos soldados persas, e de suas armas também. Ali não enfrentaríamos soldados armados com longos punhais que se quebravam ao contato com nossas espadas, e suas setas não erravam os alvos, pois tinham as pontas de ferro. Desta vez seriam de iguais para iguais nas armas. Mas no número de homens, nós, isolados, perdíamos de 5 a 1. Instalamos uma linha de defesa avançada e o restante recuou para a encosta da colina. Eu subi até o monte mais elevado e fiquei observando o campo à frente enquanto o exército se espalhava numa longa linha defensiva. Após muito observar o campo à minha frente, tomei uma decisão temerária. Desci da colina até onde estavam reunidos os comandantes e comecei a dar ordens. A um, ordenei que dividisse a cavalaria em 2 partes e enviasse uma rumo ao sul e outra para o norte. Eles teriam de ter mobilidade e onde estavam não nos seriam úteis num primeiro combate. Feito isto, cavaleiros ficaram de 200 em 200 metros postados à espera de ordens do que seriam enviadas aos comandos quando a luta começasse. Enquanto a cavalaria era distribuída para lutar pelos flancos, alguns milhares de soldados começaram a abrir um largo acero no capinzal, uns 2 quilômetros à frente da linha avançada, enquanto outros tantos transportavam pedras de todos os tamanhos e as deixavam 1 quilômetro adiante da mesma linha. Usavam os elefantes para arrastarem as maiores e carroções cheios de pedras menores. Iam espalhando-as no meio do capinzal formando uma larga faixa onde as pedras ficavam encobertas pelo capim. Até o anoitecer o acero foi feito e homens ficaram ao lado de fogueiras que não podiam deixar que se apagassem. A cada 100 metros havia uma delas com vários homens bem instruídos ao seu lado. Quanto aos que transportavam pedras e criavam um largo cinturão, foram substituídos por outros descansados e a noite toda foram colhidas pedras das colinas e levadas para o meio do capinzal. Ao amanhecer foram substituídos por soldados descansados e o trabalho continuou incessante. Um dos comandantes ponderou comigo a razão de tanto esforço que estava esgotando os soldados. Este esforço irá salvar-lhes a vida e trazer-nos a vitória num primeiro encontro com o inimigo, comandante. Não vejo como, meu rei. Eles estarão tão cansados que mal poderão empunhar suas espadas. Mas observe que os arqueiros estão descansando, meu comandante. Eles vão atuar no primeiro ou segundo combate. Vá chamar todos os outros comandantes e subcomandantes, pois é hora de expor as minhas táticas de luta. Quando todos estavam reunidos eu lhes falei como teriam de lutar num primeiro momento. Com isto feito, enviei dezenas de batedores para cobrirem toda a extensão do campo à frente. Eles nos diriam com antecedência qual força primeiro nos atacaria. Neste momento os mensageiros enviados à coluna que vinha em paralelo com a nossa chegaram. Onde estão eles agora, rapaz? Há 2 dias daqui, meu rei.
vão acelerar a marcha para nos socorrerem a tempo, em caso de sermos atacados. Menos mal, mas teremos de resistir sem muitas perdas até eles chegarem. Eu olhava o campo à frente e orava ao Senhor do meu destino para que nos auxiliasse na hora certa, mudando o rumo do vento, pois ele ainda nos era desfavorável. O sol estava ao nosso lado, pois surgiu radiante no horizonte. Nenhuma nuvem o ofuscava e em pouco tempo todo o capinzal estaria seco e no ponto para ser minha maior arma caso sofrêssemos um ataque maciço. Por volta das 10 horas o vento mudou sua direção e nos ficou favorável. Mas o ataque não vinha. A cavalaria tinha sido instruída para, em caso de sofrermos um ataque, esperar o campo à frente do inimigo arder em chamas para só então cortar-lhes a retirada. Já haviam descansado a noite toda e tinham se alimentado bem. Para aqueles homens, submetidos nos últimos tempos a duros combates e longas marchas, uma noite de descanso era tudo do que precisavam para estarem preparados para a luta. Por volta das 11 horas os batedores chegaram a todo galope com informações sobre o avanço do inimigo. Vinham as dezenas de milhares. Na frente vinham centenas de elefantes com suas boleias cheias de arqueiros persas e logo atrás vinha a cavalaria de lanceiros de Sagir com suas novas lanças com pontas de ferro afiadas, e só então vinham os infantes. Pouco depois eu sorri ao ver o horizonte fechar de soldados à nossa frente. O sagrado Agni lutará por nós esta primeira batalha, meus comandantes. Ordenem que os homens que cuidam das fogueiras esperem o nosso canto de guerra para então iniciarem o incêndio. Que hajam rápido quando ouvirem, pois será a hora do fogo divino lutar por nós. Eles transmitiram as ordens e eu ordenei o avanço dos arqueiros até o aceiro. Eles teriam de derrubar quem ultrapassasse as chamas. Atrás ficavam os lanceiros a pé, com ordens de avançar sobre os inimigos que sobrevivessem ao incêndio. Lentamente o ruído foi aumentando de intensidade e o exército inimigo foi tomando corpo. Do alto da colina eu vi o mais treinado exército persa avançar ao nosso encontro. Como sempre, seus comandantes confiavam no número e destreza dos seus soldados. Eles tinham tal confiança nesta tática de guerra que não viam com quem lutavam e nem onde estavam. Ali não eram os desertos abertos da Pérsia ou Mesopotâmia. Estavam em solo e iriam sofrer a primeira grande derrota já no primeiro ataque. Agora o barulho se tornava ensurdecedor. Estavam a mais ou menos 3 quilômetros do aceiro quando aceleraram a marcha e puseram-se a galope. Eu iniciei o canto de guerra, pois senão eles se aproximariam demais. Os soldados próximos me acompanharam e o fogo foi ateado ao capinzal. Por vários quilômetros de extensão as chamas começaram a tomar corpo, criando uma longa linha incendiária. O capim estava seco da metade para cima, mas daí para baixo ainda estava verde. A fumaça era pior que as chamas e o vento, com a ajuda do sagrado Agni, aumentou sua intensidade, elevou as chamas e levou rapidamente a fumaça aos olhos dos inimigos. Do alto da colina, tanto eu como meus comandantes sorrimos de alegria ao ver o caos instalar-se num tão bem estruturado exército. Os guias dos elefantes tentavam fazê-los avançar sobre as chamas mas nada conseguiam. Eles boleavam e logo iniciaram um recuo assustador. Os cavalos e cavaleiros, com a fumaça ardendo os seus olhos, perderam todo o sentido de formação de ataque e o caos também tomou conta deles. Agora, de um lado ecoava o canto de guerra do sagrado Agni e do outro as vítimas que seriam imoladas no seu altar profano levantado por nós. As chamas atingiram uma larga faixa e uma altura medonha com o vento forte que as conduziam com rapidez sobre os inimigos. Neste momento, dos dois lados surgiu um novo ruído ensurdecedor. Eram as divisões de cavalaria que bem ao fundo haviam iniciado sua penetração por trás das linhas inimigas barrando sua fuga alucinada do fogo terrível. Do alto da colina eu pouco podia ver a distância, mas eu imaginava o que estava acontecendo. Os infantes, sendo esmagados pelos cavaleiros e elefantes em desabalada fuga,
largariam para trás suas armas e escudos para melhor correr, e seriam ceifados pelas lanças com a meia-lua cortante e tão temida. Ainda que o lanceiro não acertasse o inimigo com sua ponta afiada, a meia-lua o feriria profundamente. Nós podíamos ver elefantes derrubando cavalos e esmagando infantes em fuga. Era hora de os arqueiros iniciarem os seus ataques. Eles avançavam por trás das chamas e pisavam em solo calcinado e ainda quente, mas suportável para seus calçados com sola de madeira. A cada arremesso de uma onda de setas, milhares de soldados caíam mortos ou feridos. Se havia um inferno onde só existia a dor e os gritos de pavor, ele estava ali à minha frente. Eu contava mentalmente o tempo que levaria para minha cavalaria fechar a retirada deles, pois onde estavam a fumaça já se dissiparia e estariam tão motivados que ninguém passaria vivo por eles. E foi o que aconteceu. Elefantes caíam por sobre os cavalos. Os cavaleiros em fuga abandonavam suas pesadas lanças para tentar controlar suas montarias com as duas mãos. De um lado o fogo e as setas os destruíam e do outro começava o avançar de minha cavalaria. Os cavalos e cavaleiros tinham as narinas e boca cobertos por tecidos para não aspirarem muita fumaça. E um cheiro de carne queimada tomou conta do ar. Os cavalos inimigos eram capturados por homens especialmente designados para isto, pois teríamos de tomar do inimigo o que nos faltava. Elefantes também foram capturados por homens que sabiam como controlá-los. Depois de 2 horas de luta, todo um exército de Sagir e dos persas jazia no campo ou havia sido capturado. Todas as armas em boas condições foram recolhidas do campo de batalha. Arcos e setas, tanto nossas como deles, formaram um gigantesco arsenal que antes não tínhamos. Os cavalos e elefantes foram conduzidos com cuidado até se acalmarem, e depois foram montados por nossos soldados. Os muito feridos foram exterminados no campo mesmo e o resto deles levados a um acampamento improvisado. Quando todos os comandantes e subcomandantes se reuniram, todos elevamos uma prece ao sagrado Agni por ter lutado por nós. Não mais que 2.000 cavaleiros haviam perecido na batalha, mas 20.000 foram capturados e várias centenas de elefantes incorporados aos mais de 500, já nossos. Após os alimentarmos e cuidarmos dos seus ferimentos, começaram a ser preparados para a mais nova surpresa que eu iria causar ao inimigo. Se havia algo que não existia em mim era o medo e a falta de ousadia. Nenhum soldado inimigo conseguiu escapar pela cavalaria de Sikandar, e assim que as chamas foram ateadas, cavaleiros avançaram contra os que tinham a obrigação de levar notícias dos combates à fortaleza de Sagir e dos persas. Roupas foram tiradas dos cavaleiros e prisioneiros e vestidas pelos meus cavaleiros que já estavam com todos os cavalos prontos e os elefantes também. Quando tudo teve início, uns 300 soldados arregimentados naquela região sul, vestidos como os de Sagir, iriam na frente mas não muito longe do resto do exército. Eles iam com tochas nas mãos e iriam incendiar os barcos ancorados na praia. Entrariam na praça à noite e não seriam reconhecidos. Iriam gritando que haviam vencido a batalha e que o exército vinha logo atrás. Eu havia visto a disposição das forças e sabia como eles deveriam fazer para chegar aos barcos rapidamente, incendiá-los e se retirar. Enquanto isto, os falsos soldados fariam o maior número de vítimas possíveis. Um grupo especialmente instruído da cavalaria iria tentar roubar os cavalos do acampamento deles. Eram agora 4 contra 1, mas valia a pena, pois nós os pegaríamos totalmente desprevenidos e ainda dormindo ou sonolentos. A surpresa seria tanta e o ataque se processaria só com arqueiros lanceiros. Eu os tinha muito bem treinados e eles já haviam demonstrado suas qualidades em várias batalhas. Tanto lutavam no plano como nos terrenos acidentados, tanto de dia como de noite. Sentimentos, emoções, razão e movimentos em harmonia e coordenados foram reiterados antes da partida, com uma oração ao sagrado Agni. Quando partimos a meio galope o solo tremeu e um ruído ensurdecedor invadiu nossos tímpanos.
Eu ia junto com os que incendiariam os barcos, pois eu queria ter certeza de que eles não tivessem uma saída pelo mar. Dele nada mais esperariam e a partir daí o teriam como inimigo e não como aliado, pois em caso de derrota não teriam por onde fugir. Eu colocava um inimigo inimaginado por eles às suas costas. Não poderiam buscar mais suprimentos caso o nosso cerco fosse estabelecido. O preço de se entrar numa guerra é muito alto e quem entra nela tem de estar preparado para tudo. Inclusive morrer da pior forma possível, que é de fome. E nós iríamos, nesta noite, incendiar os seus depósitos de alimentos. Era um grande plano de ataque e seria uma imensa vitória se tudo corresse a nosso favor. Quando nos aproximamos, os 200 e tantos soldados a cavalo comandados por mim aceleraram a marcha e, logo que chegamos à primeira linha de defesa, anunciamos a vitória sobre o inimigo e dissemos que a cavalaria vinha logo atrás da formação de elefantes. Um grito tomou conta dos inimigos e nós avançamos em meio às comemorações deles. Logo cavalgamos rumo ao local onde estavam ancorados os barcos. A lua cheia clareava o suficiente para não precisarmos iluminar o caminho. Depois de estarmos já no interior do acampamento inimigo, diminuímos a marcha e só galopávamos, todos na formação disciplinada. Logo estávamos diante do ancoradouro. Os poucos guardas que o guardavam foram degolados a furiosos golpes de nossas afiadas espadas e, depois, o silêncio se fez. Quando ouvimos o ruído da chegada dos elefantes e da cavalaria, iniciamos o incêndio com flechas especialmente preparadas que foram lançadas sobre os mais distantes, e as tochas, sobre os mais próximos. 200 deles arderam com as tochas e o restante as flechas os queimavam. Suas vedações de betume ardiam mais rápido que o capim durante o dia e logo um imenso clarão iluminou o mar. Quando vi que nada restaria dos barcos dos persas e de Sager, iniciei o retorno gritando que estávamos sendo atacados pelo mar. Todos nós em formação gritávamos a mesma coisa. Gritos de ordens mandavam soldados tomarem suas armas e se dirigirem para o mar. Esta seria uma forma de desviarmos a atenção do ataque que em instantes sofreriam. Cavalgamos a toda velocidade em meio ao alvoroço que tomou conta das forças inimigas. Inúmeros contingentes de soldados mal armados corriam sem comando algum na direção do mar. Este ficava a 1 quilômetro, mais ou menos, dos acampamentos. Ao me virar para trás, o espetáculo que eu via fez-me ter certeza que o sagrado Agni lutava nossa luta. O fogo ardia sobre a água. Só o Senhor do Fogo Divino conseguiria isto. Nossa Senhora Agni, assim que nos aproximamos de uma coluna de cavalaria, nós a gritamos e a recebemos de volta. Juntamo-nos ali e começamos a incendiar depósitos de alimentos e tendas com soldados ainda dormindo nos seus interiores. Outro grupo rumou para os estábulos e logo levavam embora os cavalos dos persas e de Sager. Na sua desabalada carreira os milhares de cavalos derrubavam tendas e massacravam com seus cascos milhares de soldados abestalhados com o horror que os havia surpreendido. Os elefantes haviam rompido e esmagado sob suas patas as linhas de defesa. Eles agora avançavam esmagando tudo à frente e os arqueiros nos seus dorsos, auxiliados pelo clarão do fogo nas tendas e depósitos, matavam outro tanto. No dorso de cada elefante iam um guia e 4 arqueiros. As próprias setas dos arqueiros persas, agora tanto os matavam como aos soldados de Sager. Atrás deles vinham os lanceiros com suas lanças em meia lua na frente e, os com as lanças persas, logo atrás deles. As nossas eram mais fulminantes que as lanças persas. Avançamos por toda a extensão do acampamento inimigo. Entramos por um lado e 2 horas depois saímos pelo outro entoando o canto de guerra do sagrado Agni. Só não pudemos penetrar na fortaleza de Sager, onde ele estava protegido de minha espada sedenta por beber o seu sangue. Foi uma pena, pois isto era o que eu mais desejava. Avançamos por todo o acampamento deixando atrás de nós um mar de sangue e o chão coalhado de corpos de soldados mortos, esmagados ou feridos.
O canto entoado incessantemente enchia o ar com sua melodia forte. Quando atingimos o extremo do acampamento, todos tomaram suas posições e entraram em formação de marcha. Então as tochas que traziam presa nas montarias foram acesas. Eu gritei bem alto: Viva o sagrado Agni e seus guerreiros divinos! Outro grito de saudação ecoou no ar. Viva Sikandar, filho do fogo divino! Viva Sikandar, o guerreiro imortal! Morte aos inimigos do sagrado Agni! Eles o ecoaram muitas vezes até que se tornou uníssono e eu sorri ao ouvi-lo assim, pois em todo o acampamento inimigo ele foi ouvido. Depois iniciei o canto da vitória do sagrado Agni e ele imediatamente foi entoado por todos os meus soldados. Nós, todos montados nos cavalos e nos elefantes, íamos em marcha lenta e passávamos bem devagar e iluminados. Quando estávamos bem de frente para o acampamento em chamas e impressionante desordem, um cavaleiro avançou até bem próximo dele e tomou posição numa elevação. O canto cessou e o silêncio se impôs em nossas fileiras. O arauto tocou no longo chifre um som por 7 vezes, atraindo a atenção dos inimigos, e gritou bem forte: Silêncio, servos das trevas! Por 7 vezes. E falou com sua voz potente: ouçam a mensagem de Sikandar, o conquistador, filho do fogo divino e portador da chama sagrada. Ouçam o que lhes diz o filho do fogo. Seu único inimigo é o rei Sagir e sua corte. Só ele, o filho do fogo, quer ceifar a vida. Quem o entregar ao filho do fogo com vida será coberto de glória, e quem o entregar morto arderá junto com o corpo dele no fogo sagrado do divino Agni. Ouçam ainda o que lhes diz o filho do fogo divino, filhos das trevas. Todo soldado que quiser se entregar aos exércitos do filho do fogo será poupado e submetido à doutrina de Sikandar e terá de se submeter ao seu código de leis, que é justo e generoso. Todos os que forem até seu acampamento sem suas armas até o meio-dia que vem com o sol que iluminará suas vidas serão poupados. Todos os feridos serão curados pelos sacerdotes magos. Todos serão tratados com respeito e dignidade, como estão sendo tratados os vossos companheiros que foram feitos prisioneiros. Mas, depois que o sol que ilumina o filho do fogo pender sobre vossas cabeças, a ira do fogo divino encandecerá as armas dos guerreiros divinos do sagrado Agni e arderá em vossas carnes e todos serão sacrificados. Assim falou Sikandar, o filho do fogo divino do sagrado Agni. Só até o sol no ponto do meio-dia. O que aconteceu hoje é apenas uma amostra do poder de Sikandar, o filho do fogo. Até o meio-dia viverão na glória de Agni, após esta hora viverão os tormentos de sua ira. Quando ele voltou para o meu lado, iniciamos o longo canto dos que vivem na glória do sagrado Agni. Era um canto lindo e comovente que encantava quem ouvia. Eu usava todas as armas do Senhor do meu destino e segui o conselho do sábio sacerdote mago. Eu era implacável com os chefes, mas justo e generoso com os soldados inimigos. Marchamos lentamente enquanto o canto durou para não o abafarmos com o ruído dos animais. Eu queria que os soldados hindus ouvissem por inteiro, pois sabia que isto os comoveria ou assustaria. Agora, quanto aos persas, eu os assustaria no momento que o canto terminasse e iniciássemos o galope de volta ao nosso acampamento. Quando iniciamos o galope, a terra tremeu sob as patas dos elefantes e os cascos dos cavalos. Mas o canto da vitória foi entoado até chegarmos ao nosso acampamento, todo iluminado por fogueiras imensas. Os que roubaram os cavalos do exército inimigo já haviam chegado e nos aguardavam a alguns quilômetros do acampamento para se juntarem a nós no canto da vitória. Os soldados do acampamento também o entoaram a nossa chegada. Quando tudo silenciou, eu gritei bem alto: O sagrado Agni nos cobriu com sua glória tanto sob o sol como sob a lua. Que o sagrado Agni viva eternamente em nosso espírito imortal. Um coro de júbilo ecoou por todo o acampamento. Viva o sagrado Agni! Viva o sagrado Agni! Viva o sagrado Agni!
Depois disso eu reuni os comandantes e subcomandantes para decidirmos como agir no dia seguinte. Um deles falou-me: Filho do Fogo, és o gênio da guerra a serviço do Senhor do Fogo Divino. Nada disso, meu leal comandante. Quem lutou hoje não fomos nós e sim o sagrado Agni. Ontem nós estávamos perdidos e a partir de agora nós imporemos o ritmo da guerra. Observem que eram 5 contra 1 e agora há no máximo 2 para cada um de nós. E se não temos alimentos para muitos dias, temos os cavalos, que, em último caso, nos alimentarão. Mas e eles, o que têm agora? Uma imensidão de mortos e feridos e o mar às costas para cortar-lhes a fuga. Não fomos nós quem os vencemos e sim o sagrado Agni. Seu fogo os derrotou durante o dia, queimou-lhes a frota de barcos e incendiou seus depósitos de alimentos. Nós fomos apenas o instrumento do Senhor da Guerra, pois honramos seu sagrado nome. Jamais se esqueçam de acreditar a quem pertenceu à vitória de hoje, ele jamais vos esquecerá. Agora voltemos ao campo de luta, senhores. Esperaremos chegar os reforços da coluna em que se aproxima para então devastarmos a todos os que não se renderem até o meio-dia. Deixem alertas todos os soldados que não participaram da luta de hoje. Distribua-os do acampamento até a linha avançada de defesa e a nossa retaguarda, pois não quero ser surpreendido pelas costas enquanto dormimos. Durmam o sono reparador até terem o corpo refeito do longo dia que tivemos. Mas façam isto com suas armas ao alcance das mãos, pois viram o que acontece com o soldado que não toma sua arma como sua amada e a mantém aquecida pelo calor do seu corpo. Não sei qual será a reação deles, mas creio que antes do meio-dia não farão nada. E mesmo que se movam após esta hora, nós os conteremos até que os reforços cheguem. Agora vão descansar, pois eu também vou dormir o sono do vencedor. Eles distribuíram todos os soldados conforme eu ordenei e depois o silêncio do sono tomou conta do nosso acampamento. Eu só dormi umas 4 horas e aos primeiros raios do sol já acordei. Estava certo, Leal Laor. O conselheiro não mentiu ao dizer-lhe que este seria o ponto de desembarque. Eu o cobrirei de riquezas quando bebermos a vitória final. Nada a cobrou de mim por sua obra máxima do amor. Portanto, eu nada quero pela minha obra máxima, meu rei. Ainda não comeu nada e eu tomei a liberdade de lhe preparar um bom prato que aprendi a fazer na Pérsia. Eu como um pouco primeiro para que veja que não está envenenado. Eu sei que ele não está envenenado, Leal Laor. Vamos devorá-lo, pois estou faminto. Após comermos, eu saí da tenda e vi a movimentação dos soldados. O temor da manhã anterior havia se transformado em confiança nos seus rostos cansados. À distância começaram a aparecer a silhueta de muitos homens. Os bons carregavam os feridos. A cavalaria tomou posição, pois podia ser um ardil para nos iludir. Não saíram do lugar a uma ordem minha. Tem de confiar no poder do sagrado Agni, comandante. Eles estão vindo porque acreditaram em minha palavra. Acolha-os como novos soldados que logo combaterão ao nosso lado. Eles vinham às centenas e tinham os rostos sofridos. Foram levados ao local reservado para eles e os feridos foram tratados imediatamente. Mas não parava de chegar soldados. Já passava do meio-dia quando eu disse aos comandantes: deixem que venham até o anoitecer. Depois disto estabeleçam uma linha avançada e retenham todo o homem que se aproximar. Agora vou dar uma olhada no acampamento do inimigo. Quero ver como ficou. Uma coluna da cavalaria me acompanhou até uma elevação de onde pudemos ver o quanto foi devastador o ataque da noite anterior. Não dava para ver tudo, mas eu imaginava como devia estar o ânimo daqueles homens. Se eu os atacasse agora, ceifaria todos de uma só vez. Resolvi esperar a chegada dos reforços, pois eu não podia perder homens. Eu precisava socorrer a frente oeste que já se batia contra os persas. Como estariam eles na sua luta?
Eu temia pela sorte deles e também por uma derrota. Se tal coisa acontecesse, todo o nosso esforço e boa sorte teriam sido em vão. Virei meu cavalo e voltamos ao nosso acampamento. Ao anoitecer, a cavalaria dos reforços chegou. Logo mais atrás vinha a infantaria. Por volta da meia-noite todos já descansavam da longa marcha forçada. Quando os comandantes e subcomandantes souberam do que havia acontecido, o sorriso tomou conta dos seus semblantes. Todos foram alimentados e dormiram. Nós cuidaríamos da vigilância. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ainda não amanhecera quando mensageiros do comandante Shipuri chegaram ao acampamento e foram levados até minha tenda. Dei-me a posição do comandante Shipuri, mensageiros. Ele avançou até 50 quilômetros ao sul e depois começou a transportar suas tropas por mais 20 quilômetros acima das linhas inimigas. Ele tem 50.000 homens prontos para descer até o inimigo e 70.000 já estão a 10 quilômetros ao sul. Ele pede instruções. Diga-lhe para avançar até 5 quilômetros do inimigo e estabelecer suas defesas. Vamos aguardar a chegada dos reforços que em 2 dias estarão aqui. Vou evitar o combate e derrotá-los pelo medo ou pela fome. Diga-lhe para estar atento à fuga de inimigos. Ou saem deste ponto sob nossas ordens ou não saem com vida. Agora comam um pouco e depois partam em cavalos descansados. Eles estavam famintos e comeram com prazer. Eu os observava à distância e me comovi com a lealdade dos meus soldados. Era muito fácil eles desertarem, mas isto não havia acontecido com um único homem. O espírito guerreiro do sagrado Agni estava incorporado aos seus espíritos imortais. Como compensar aqueles homens simples e sem tesouro algum senão sua fé no sagrado Agni? Talvez a fé seja o maior tesouro dos homens e eles não saibam disso. Murmurei para mim mesmo. De alguma forma eu compensaria os sobreviventes. Quanto aos que haviam morrido ou ainda morreriam, que o Senhor do meu destino fizesse isto por eles. Quando os mensageiros partiram, eu montei no meu cavalo e fui dar uma olhada nos meus soldados, que ainda dormiam. Os sentinelas me saudaram quando eu me aproximei. Eu sempre tinha nos lábios um elogio para meus homens. Eles me tratavam com respeito, mas não com temor. Eu vi em seus rostos a satisfação de lutarem ao meu lado, pois eu os tratava como homens, e não como escravos. Eu ainda cavalgava pelo acampamento quando o sol se levantou no horizonte. Este seria um longo dia, mas eu não tinha pressa, pois os soldados precisavam de um pouco de descanso. Seria bom se o inimigo não tentasse nada por mais alguns dias. Quando todos haviam se levantado, ordenei que todos os cavalos e elefantes fossem montados. Havia agora 2 cavalarias mais os cavalos de Sagir que somavam outros milhares. Os comandantes quiseram saber se iam combater. Disse-lhes que fossem armados e preparados para esta eventualidade, mas não iríamos travar combate algum. Iniciamos a marcha a galope lento e fomos aumentando até que, quando nos aproximamos do acampamento inimigo, eu ordenei que diminuíssem e marchassem até um ponto em que vi que ficaríamos bem visíveis. Então a coluna foi se abrindo para minha direita e esquerda. Cavalo ao lado de cavalo, nós formamos 2 fileiras à frente deles. Eles estavam na defensiva e nós não avançamos. O arauto tocou por 7 vezes o chifre de boi. Então eu fui cavalgando até um dos extremos da cavalaria, depois voltei ao mesmo ponto e novamente 7 toques foram dados. Então cavalguei até o outro extremo e tornei a voltar ao mesmo ponto, no meio de imensa fileira de cavaleiros armados. Novos 7 toques soaram e eu desembainhei minha espada e a elevei ao alto. Todos os soldados também fizeram o mesmo pensando que eu fosse atacar. Os inimigos se moveram nas suas fileiras defensivas. Eu podia sentir o temor deles, pois estavam acuados entre nós e o mar às costas. Eu gritei bem alto. Grande é a generosidade do sagrado Agni para com os vencidos.
Um coro ecoou minhas palavras de ponta a ponta da cavalaria. Minha espada só quer saciar sua sede de vingança com o sangue de Sagir e seu séquito de feiticeiros. Tornei a embainhar minha espada e pedi um arco e flecha ao soldado mais próximo. Armei o arco e lancei uma seta. Ela caiu atrás da primeira fileira de soldados. Pedi outra, pus mais força na envergadura do arco e atirei, ela caiu atrás da segunda fileira. O silêncio era total de lado a lado. Então tornei a gritar. Eu quero Sagir vivo. Se ele me for entregue morto, todos morrerão. E se o matarem, eu os matarei. Pensem nisso, pois voltarei aqui amanhã na mesma hora e virei com mais de 500 mil de homens. Aqui fica esta minha lança com minha bandeira. Aos hindus eu ainda ofereço o meu código e minha doutrina. E aos persas, a lei de guerra aos que se renderem sem opor resistência ou nos combater. Se quando eu chegar aqui amanhã e minha lança que não estiver com uma do vosso comandante colocada deitada aos pés dela, vou pensar que estão menosprezando a generosidade do sagrado Agni e darei início à sua fúria. Ela será tão cruel que seu sangue correrá até as águas do mar. Dei meia volta no cavalo e voltei ao meu acampamento seguido da cavalaria. Eu havia dado a última chance para eles. À tarde chegaram os exércitos restantes. Shipori foi avisado que ao amanhecer devia fechar os dois extremos. Ele avançou com suas tropas vindas do sul até bem próximo do acampamento inimigo e o seu subcomandante fez o mesmo pelo norte. Ao amanhecer eu avancei sem pressa à frente de 500 mil de soldados. Os arqueiros iam à frente, seguidos da cavalaria que dobrara de números, e atrás vinha a metade da infantaria. Os 5 comandantes cavalgavam ao meu lado e um pouco atrás. Todo o campo calcinado encheu-se de soldados. Nós vimos quando os batedores inimigos galoparam de volta às suas linhas, apavorados com o nosso número de soldados. Quando estávamos a 2 quilômetros eu iniciei o canto de louvor ao sagrado Agni. 500 mil de soldados o cantaram em uníssono comigo. Chegamos até onde estava a lança. Os arqueiros ajoelharam-se e armaram seus arcos. Era tão grande o número de arqueiros que formaram 7 fileiras de um extremo ao outro do acampamento inimigo. 4 fileiras de cavaleiros e 2 dezenas de fileiras de infantes armados com longas lanças. Um grupo de comandantes inimigos pularam as defesas e vieram até onde eu e meus comandantes estávamos. Traziam as suas lanças nas mãos, por isto os arqueiros próximos miraram suas setas na direção deles. Eles vieram e depositaram suas lanças deitadas ao pé da minha e depois tiraram suas espadas e as entregaram aos meus comandantes. Era a rendição incondicional. Eu lhes perguntei: onde está Sagir? Nós o prendemos e ao seu séquito, poderoso rei. Ordenem que os tragam até minha frente. A um sinal de um deles Sagir foi trazido. Junto vinham vários filhos seus e todo o seu séquito. Onde está o tesouro de Sagir? No interior da fortaleza. Mandem seus soldados buscá-lo. Nova ordem e um grande grupo deles penetrou pelo imenso portão da fortaleza. Meia hora depois dezenas de baús foram depositados à minha frente. Recolham as armas dos seus soldados e as coloquem nos carroções, que meus soldados as levarão para nosso acampamento. Irá nos matar depois disso, grande rei. Eu dei minha palavra e a cumprirei. Sikandair tem um código de leis que prega o direito à vida, não à morte. E a minha doutrina prega o respeito a estas leis, ao Estado e à coroa de diamante. Honra, lealdade e fidelidade são princípios sagrados nos meus exércitos e isto eu sei dar a quem me serve. Nova ordem foi dada e as armas foram recolhidas. Sagir só me olhava, ora com ódio, ora com medo. Várias horas durou o recolhimento das armas, e, por fim, os carroções partiram para meu acampamento, puxados por elefantes. Nesse meio tempo um imenso braseiro foi feito na elevação e um altar ao sagrado Agni levantado.
Os sacerdotes magos o purificaram e o abençoaram com a chama sagrada. Os soldadores inimigos foram reunidos colina abaixo até quase o mar. Havia 200 e poucos mil homens vivos de um contingente de mais de 500.000. 300.000 haviam morrido ou sido capturados ou se rendido após um dia e uma noite de combate. Os rendidos formaram uma massa compacta olhando o que se passaria no altar do sagrado Agni. Os magos sacerdotes iniciaram o canto que dava glórias ao sagrado Agni e todo o meu exército entoou com eles. Nosso canto chegava aos céus, tantas eram as bocas que o entoavam. A chama consagrada ardia numa pequena pira. A um sinal do sacerdote-chefe eu despi minha túnica. Ele atravessou o longo braseiro e ajoelhou-se diante do altar. Fiz o mesmo, pois eu não temia caminhar sobre as brasas ou no meio do fogo. Sagir foi colocado diante do braseiro, e deu um grito pavoroso, pois pensou que iria ser atirado sobre ele. Soldados o sujeitavam com firmeza. Eu consagrei nas chamas os 7 colares de cristais com as 7 cores e os tomei nas 2 mãos, levando-os por algum tempo ao interior das chamas. Depois voltei por sobre as brasas e os coloquei sobre a cabeça de Sagir. Um murro saiu do seu peito e ele caiu de joelhos sob o poder dos colares sagrados. Conte-nos quem é você, Sagir. Eu sou o marido da feiticeira Lagushni. Tive 7 filhos com ela. Mejoá foi a primeira e Farsis o segundo. Os outros estão aqui comigo. Há quantos anos você vaga sobre a terra, Sagir? Estou vagando na terra há 330 anos. Eu também sou irmão de Lagushni. Virei-me para os seus soldados e ordenei. Digam, aos que não puderem ouvir, o que o feiticeiro disse aqui e agora. Tudo foi passado adiante em pouco tempo. Um murmúrio tomou conta tanto dos hindus quanto dos persas. Eu ordenei silêncio, e então falei. O sagrado Agni, senhor do fogo divino, foi combatido por 300 anos por Sagir e Lagushni. Hoje é o dia do ajuste de contas. Eu falara alto, mas mandei que os arautos repetissem as minhas palavras para ouvirem do outro lado. Sabem agora por quem lutaram todo este tempo de suas vidas? Gritei-lhes. Sim, filho do fogo divino, responderam os mais próximos, que a tudo ouviam. Eu já me impunha sobre eles. Então continuei. Eu vou devolver o ser imortal de Sagir e de seus filhos ao lugar de onde nunca deviam ter saído. Depois, aquele que quiser se purificar do domínio das trevas terá de caminhar sobre o braseiro. Quem não quiser não é obrigado, mas não será salvo delas pelo sagrado Agni purificado pelo fogo divino. Tudo foi repetido pelos arautos e novo murmúrio tomou conta da multidão. Impus o silêncio. Sagir, escolher a sua morte. A quer pelo fogo sagrado ou pela espada consagrada? Eu prefiro a espada. Sua escolha será sua morte. Eu retirei os 7 colares de seu pescoço e caminhei sobre o braseiro, indo até a pira sagrada. Lá eu os levei ao fogo e os purifiquei, colocando-os no meu pescoço. A seguir o mago sacerdote me deu minha espada. Eu a purifiquei no fogo e a elevei acima de minha cabeça. Então caminhei de novo sobre o braseiro e no meio dele ajoelhei-me e clamei pelo sagrado Agni. Levantei-me e fui até Sagir. Os soldados o ajoelharam e abaixaram sua cabeça. De um só golpe eu o decepei. Um sangue negro jorrou de seu corpo. A seguir ele foi tirado nas chamas da imensa fogueira que ardia a uns 20 metros do altar. Todos os seus filhos foram executados do mesmo jeito. Todo o séquito de Sagir foi executado pelos meus soldados. Depois disso fui até os comandantes de Sagir e perguntei-lhes. Os senhores também são feiticeiros? Não. Responderam eles assustados. Viram e ouviram tudo. O que me dizem agora? Estivemos servindo a um ser das trevas por muito tempo sem sabermos. Que o sagrado Agni nos perdoe e nos purifique nas suas brasas sagradas.
eu caminharei sobre elas. Se ele me perdoar e purificar, me aceite como mais um dos seus soldados, filho do fogo sagrado. Sagir nos dizia que você vinha das trevas e na verdade ele quer ser das trevas. Eu passarei minha prova de fé nas chamas do sagrado Agni. O que falou ajoelhou-se diante do braseiro e pediu perdão ao sagrado Agni, caminhando resoluto sobre as brasas. Nada lhe aconteceu. Os outros repetiram o gesto e nenhum foi queimado pelas chamas. Eu os aceito como meus soldados, conhecerão o código de leis de Sikandar e aprenderão meu código de honra ao sagrado Agni, lealdade ao rei e fidelidade à coroa de diamante. Os seus soldados que quiserem juntar-se aos meus exércitos serão aceitos como soldados iguais ao que já me servem. Agora iremos matar Lagushin e livrar a terra da feiticeira. Nós o seguiremos e nos purgaremos dos erros cometidos, filho do fogo. Assim será. Eu me retirei e os sacerdotes iniciaram os juramentos dos soldados diante do altar sagrado do fogo divino do sagrado Agni. Os persas foram levados ao campo onde estavam os outros, já feitos prisioneiros 2 dias antes. Os hindus foram levados para junto dos seus e fizeram o juramento diante do fogo sagrado. 2 dos meus comandantes ficaram com seus exércitos. Iriam organizar tudo ao sul conquistado em regiões dirigidas por Marajás. Um dos que ficaram foi Shipuri, pois era o que mais conhecia a região. Construiriam templos ao sagrado Agni e aplicariam o código de leis e a doutrina de Sikandar. Cerca de 70.000 persas seguiram para o norte como prisioneiros. Seus próprios comandantes os conduziam, pois haviam ficado impressionados com Sagir. Comiam ao lado dos meus soldados e os ajudavam nos solos acidentados. Levávamos o imenso tesouro de Sagir como troféu de guerra. E a fortaleza foi ocupada por Shipur e seu exército. O palácio de Sagir seria ocupado pelo outro comandante. Juntos, eles mudaram em pouco tempo todo o sul do continente e a ilha, hoje chamada de Ceilão. 2 meses depois, 350.000 soldados bem armados e motivados devastaram o exército persa dos reinos que os haviam chamado em socorro. Nós chegamos num momento difícil para os que lutavam na frente oeste. Shair os comandava pessoalmente. Perdoe-me por ter deixado a sua casa sem a minha guarda, amado rei. Mas eu tive de defender o campo à volta da casa, pois de nada adiantaria defendê-la se não pudesse voltar até ela. Agiu bem leal Shair. Teve de tomar uma decisão, e tomou a melhor. Mas enquanto esteve fora de minha casa, o sagrado Agni tomou conta dela para nós. Agora voltará para ela e levará para o tesouro da coroa de diamante todos os tesouros capturados. Eu nomeei o Senhor Laor guardião do tesouro. Ele o separará, avaliará e saberá quando deve ser usado para as despesas da coroa e do reino. Se o meu amado rei confia nele eu também confiarei, mas ficarei com um olho vigiando-o à distância até sua volta. Eu não decepcionarei o maior artista que conheci, tanto na arte do amor, como da guerra e da fé. Eu viverei o seu destino, amado amigo. Nós, todos unidos, viveremos o destino do sagrado Agni. Com isto, a glória nos espera. Até à vista, amado rei. Até à vista, leal Shair. Dê lembranças minhas ao amado mestre. Ele ficará feliz em saber que está bem. Ele partiu e levou um fabuloso tesouro para a coroa de diamante. Iria depositar várias outras coroas junto às que já estavam diante do trono vazio da princesa Mejoá. Uma parte do exército avançou em poucas semanas até o rio Indo e lá os prisioneiros persas iniciaram a construção de uma imensa fortaleza. Ela abrangia os 2 lados do rio Indo. Tinha uma extensão de 500 metros de cada lado e podia abrigar 50.000 soldados em cada um, além de possuir pontes que ligavam um lado ao outro sobre o rio. Nós partimos dominando o norte saindo a caça de Lagushin. Eu levava comigo 500.000 de homens em armas. Uma cavalaria de 120.000 cavaleiros,
200.000 arqueiros, os melhores do mundo, e 200.000 infantes com lança e espada. 7 colunas ultrapassaram as fronteiras estabelecidas e mantidas pela bravura dos soldados comandados pelos leais comandantes que lutavam na região norte. O canto de guerra do sagrado Agni ecoou por toda a região, enchendo o coração dos soldados de confiança, e o dos inimigos de terror. Um novo grito ecoava por todos os exércitos. Viva Sikandar, o fogo vivo! O filho do fogo aquece os amigos e queima os inimigos. Quantas lutas cruéis foram travadas do norte! Mas todas as batalhas eram vencidas e os soldados derrotados submetidos à doutrina de Sikandar. Nosso exército engrossou à medida que avançamos. Um ano depois cercávamos o palácio-fortaleza de Lagushini, a feiticeira. Uma parte das tropas ficou junto a mim sustentando o cerco e o restante avançou até as fronteiras do seu extenso reino, impondo o código de leis e a doutrina de Sikandar. Lagushini não respondia aos meus apelos para que se rendesse, pois alimentava esperanças de que seus mais poderosos exércitos, estacionados ao norte, nos impusessem algumas derrotas e mudassem o curso da guerra. Os exércitos lutaram de acordo com a doutrina de Sikandar. Sentimentos, raciocínio e movimentos em perfeita coordenação. Lentamente foram derrotando os da feiticeira. Quando não havia mais resistência, foram descendo e formando um grande círculo, estabelecendo uma sólida fronteira. No interior do círculo criaram muitas regiões dirigidas pelos marajás. Só quando Lagushini viu, do alto das muralhas de sua fortaleza, o horizonte coalhar-se de soldados entoando o canto de vitória do sagrado Agni, ela enviou um emissário para discutir as condições da rendição. Que abram os portões da fortaleza e saiam todos os soldados sem armas para que sejam purificados pelos sacerdotes magos do sagrado Agni. Quero também Lagushini viva, pois se ela morrer vocês morrerão e se a matarem eu os matarei. As condições foram aceitas e pouco depois os soldados começavam a sair pelos enormes portões. Eram milhares de pessoas, pois eles viviam com suas famílias na imensa fortaleza do palácio. À medida que iam sendo purificados pelos sacerdotes magos, iam sendo enviados para as regiões sob a direção dos marajás. Iam com seus pertences pessoais, mas sem arma alguma. A fortaleza ficou totalmente vazia e o silêncio tomou conta do lugar. O comandante da fortaleza saiu por último com o seu séquito de auxiliares e a rainha Lagushini vinha atrás deles com seu rosto coberto por um chador. Você sempre foi a princesa dos encantos, ou Chamizer ou Lagushini. Sim, Sikandar. Eu sou, fui e sempre serei a princesa dos encantos. Ninguém jamais pôde comigo e jamais poderá. Eu sou a mais poderosa das feiticeiras sobre a terra. Pois Sikandar a derrotou, princesa dos encantos. Você agora é minha prisioneira e vai ser queimada no fogo divino. Você não me derrotou, Sikan? Seus soldados derrotaram os meus, mas não a mim, pois isso você deveria ter feito e não fez. Eu convenci a distância a renunciar ao seu título de príncipe e deixar a coroa, que seria sua por direito, ao seu irmão. Isto eu fiz pois assim eu podia estar livre dos deveres do poder e assim viver uma vida simples e livre. Isto foi o que eu sempre quis, Chamizer. Mas eu o impeli a amar a muitas mulheres e não se apaixonou por nenhuma. Eu amei e me apaixonei por uma. Lá também eu o derrotei, pois não deixei casar-se com ela. Foi sua segunda derrota diante de mim, Sikan? Eu encantei a princesa Shadini e teria assumido o trono persa, criando um império tão grande que nenhum outro se igualaria a ele se o idiota do Nagus não tivesse morrido antes da hora. Então não venceu de verdade, pois quem assumiu o poder foi só uma pessoa encantada por seus poderes malignos. Eu não venci como queria, mas ainda assim o derrotei, pois nem ao menos você pôde possuí-la, enquanto eu possuí no próprio palácio dela. Lembra-se, Sikan querido? Sim,
Eu me lembro, bela princesa dos encantos. Mas ainda assim eu a derrotei, pois minha cor dourada queimou sua cor rubra e a deixou negra como está até hoje. Não conseguiu recuperá-la nunca mais, pelo que estou vendo. Você também pode ver as cores Sican? Sim, bela princesa dos encantos. Eu sempre pude ver sua cor, só não lhe revelei isto pois eu brincava comigo mesmo ao ver minha cor eliminar a sua. Quem venceu ao final, princesa dos encantos? Mas eu colhi os cabelos do seu corpo todo e os trouxe comigo e com meus encantos o convenci a vir à minha procura. Você se precipitou, Chamiser, pois se não tivesse saído tão rápido naquele dia eu a teria acompanhado de bom grado e com imenso prazer eu teria vivido ao seu lado. Mas você, na sua pressa, não ficou sabendo que a princesa Shadine, já sob o seu encantamento, me rejeitou em favor de Nagus. Eu não fui seu em verdade, pois eliminei sua cor e não perdi a minha, pois continuo até hoje com a cor dourada. Mas o encantamento que eu fiz 15 dias depois obrigou a vir à minha procura. Eu, no final, o venci. Ainda assim eu não fui vencido pois ao me tirar Shadine eu fiquei sem amor ou desejo devido à sua fuga precipitada. E por eu não ter nem amor e nem desejo eu jurei diante do fogo sagrado que abandonaria a Pérsia para sempre. O que me fez sair foi o meu juramento e não o seu encanto. E quanto ao encantamento que fez sobre os meus cabelos, naquele dia em que você o fazia aqui para virar minha mente e escravizar o meu espírito aos seus desejos, foi cortado no mesmo instante pelo sagrado Agni, pois eu estava diante de uma fogueira naquele momento, e orando a ele. O tempo todo em que você ficou fazendo o encantamento eu estava envolto pelas chamas do fogo consagrado ao meu Deus. Suas chamas sagradas queimaram todos os cabelos do meu corpo e nenhum fio, por menor que fosse, ficou. Eu fiquei com a pele do meu corpo tão lisa quanto um cristal polido e ao deixar só cinzas à minha frente eu segui a direção que me indicou o Senhor do meu destino. Ainda assim você veio até onde estava a minha filha e ela o subjugou sob seu poder. Eu não fui subjugado por ela, princesa dos encantos. Ela atirou-se aos meus cuidados ao ver que eu podia livrá-la dos seus encantos. Eu a encantei com meu saber e ela encantou-se comigo.